Neste vídeo de perguntas e respostas, nós vamos falar sobre pandemia, o uso dos recursos que o Estado recebeu e o impacto econômico que a pandemia teve em abertura e fechamentos de empresas. Então, roda aí a vinheta. A primeira pergunta vem do Júnior, que diz: Eduardo, ouço falar que tu quebrastes o Estado na pandemia, fazendo fechar centenas de empresas. É verdade isso? Júnior, a pandemia teve um impacto econômico no mundo inteiro. Mas, em primeiro lugar, é importante dizer que aqui o saldo de aberturas de empresas, ou seja, entre o que se abriu de empresa nova e o que fechou aqui no Estado, o saldo é positivo desde o início do governo até aqui, em 400 mil empresas. Então, não é verdade que o Estado tenha observado o fechamento geral de empresas por conta da pandemia. É verdade que muitas sofreram e, infelizmente, até algumas fecharam, e a gente lamenta isso. O impacto econômico não foi no Rio Grande do Sul, foi no Brasil, no continente, no mundo inteiro. Uma doença, um vírus que é transmitido na circulação das pessoas, porque o vírus não se transmitia sozinho no ar, na circulação das pessoas, no contato de uma pessoa com a outra, ensejou distanciamento, ensejou restrições, não apenas aqui, mas no mundo inteiro, que gerou impacto econômico, é claro. E a gente trabalhou para reduzir esses impactos econômicos. Como? Em primeiro lugar, quando a gente cria o modelo de distanciamento controlado, foi para poder abrir de forma responsável as atividades econômicas. Vamos lembrar, lá em março de 2020, quando acontece o primeiro caso de coronavírus aqui no estado, não só o Rio Grande do Sul, como praticamente todos os estados brasileiros, os municípios tomaram medidas restritivas das atividades para fazer com que as pessoas circulando menos, o vírus circulasse menos. Logo em abril, já no mês seguinte, nós estávamos trabalhando para estruturar uma política de controle do fluxo das pessoas, o chamado distanciamento, o distanciamento controlado foi o que nós criamos, que nos permitisse organizar regionalmente essa restrição de atividades no momento e na intensidade que fossem necessários, observando vários indicadores. Então, ao invés de ficar com tudo parado, todas as atividades fechadas, a gente cria um sistema que foi inovador, inédito, pioneiro, do Rio Grande do Sul, observando vários indicadores. Quantos casos diagnosticados, quantos casos de síndromes respiratórias estavam sendo observados, porque ainda não tinha nem teste suficiente para identificar se era Covid ou se não era, então a gente precisava observar as síndromes respiratórias, o número de leitos ocupados, internações, a variação de uma semana para outra nas internações. Montamos um sistema para poder controlar e identificar a disponibilidade de estrutura hospitalar para atender quem fosse necessário e, de outro lado, a velocidade com que o vírus estava se demonstrando espalhar naquelas regiões, olhando região por região. Foi o chamado distanciamento controlado, que, bem ao contrário do que pintar mapinhas, como dizem, era um sistema que analisava vários indicadores e, através das cores, em cada uma das regiões, identificava qual era o risco de contágio e o risco de não termos atendimento suficiente nos hospitais, de acordo com a ocupação dos hospitais. E com isso a gente conseguiu, conversando com setores econômicos, ir calibrando o tipo de restrição que se observaria em cada situação para cada atividade econômica. Então, se está se observando mais circulação do vírus e menos disponibilidade de leitos, precisava-se ter mais distanciamento, portanto, menos possibilidade de ocupação em restaurantes, em lojas, enfim, e quanto menos a gente observasse a circulação do vírus e mais disponibilidade de leitos para atendimento, se houvesse um crescimento rápido de casos, então a gente podia liberar mais as atividades. A gente fez isso para ter a melhor conciliação entre proteção à vida e à saúde, que é o papel do governador, sim, se preocupar com a saúde das pessoas, e, de outro lado, a conciliação com a atividade econômica, porque as pessoas precisam trabalhar, precisam ter renda para viver, e a gente sabe disso, sempre foi sensível a isso, mas a gente precisava conciliar as duas coisas. E por isso que a gente criou outros programas também de auxílio econômico, para empresas e profissionais que mais perderam renda durante a pandemia. Depois criamos um programa de juros zero para financiar pequenas e médias empresas que precisam acessar recursos tanto para o seu custo quanto para investimentos que pretendam fazer para melhorar o seu negócio, para buscar ter uma retomada mais rápida. Fomos criando vários
programas para ajudar empresas e empreendedores que precisavam para viabilizar as suas atividades econômicas. Mas aqui é importante dizer, o Rio Grande do Sul olhou para cuidar das vidas, da saúde da população, mas também cuidar das atividades econômicas sempre. A outra pergunta vem da Samira, e ela diz: Leite, eu quero votar em ti, mas eu tenho uma dúvida. É verdade que tu usaste o dinheiro da pandemia para pagar a folha dos professores? Samira, não é verdade. Vamos explicar bem aqui. O único ente, né, a gente vive uma federação, tem a União, os estados e os municípios. O único ente desses que pode emitir dívida, ou seja, sem ter receita de impostos, pode gerar receita a partir de endividamento, né, que ele emite títulos da dívida, é a União. Então, quando vem a pandemia, estados e municípios, pelo efeito econômico, né, da atividade econômica que retraiu, perdem abruptamente receita. E aí todos os serviços públicos que os estados e os municípios precisam prestar para a população fica afetado. E aí o Congresso Nacional toma a iniciativa de fazer um socorro a estados e municípios para garantir que eles tivessem condição de continuar serviços. E esse socorro foi para o estado do Rio Grande do Sul na proporção do que foi a perda da receita. Ou seja, se não tivesse pandemia, nós teríamos tido aquela receita, que no caso da transferência do governo federal para o estado do Rio Grande do Sul foi de 2 bilhões de reais. Não foi dinheiro extra, não foi um dinheiro a mais, foi o equivalente ao que o estado observou de perda da arrecadação no período crítico da pandemia e que ajudou o estado a manter o pagamento das suas contas como estava fazendo. O dinheiro que veio para a pandemia, um recurso extra para a saúde, para a contratação de leitos, para a compra de equipamentos, foi usado integralmente na saúde, como atesta o próprio Tribunal de Contas do Estado. Isso está disponível na internet com o relatório do Tribunal de Contas que atesta o correto uso do dinheiro da saúde que veio na pandemia para o estado do Rio Grande do Sul, todo aplicado na saúde. Sempre atuamos com muita responsabilidade e o que colocou as contas do estado em dia não foi dinheiro vindo de fora, foram as nossas reformas, a nossa iniciativa de organizar o estado com um programa de privatizações, de reformas nas carreiras do serviço público, reforma na Previdência, às vezes até algumas medidas que não são simpáticas, mas que eram necessárias para que o estado pudesse equilibrar suas contas, colocar os seus custos dentro das suas receitas, ou seja, não gastar mais do que arrecada. E é por isso que a gente tem hoje as contas em ordem, mesmo 2 anos depois da pandemia, com redução de impostos, com investimentos aumentados, né? A gente já passou 2 anos que essa receita da pandemia veio e de lá para cá o Estado só avançou, só conseguiu aumentar ainda mais investimentos, reduzir impostos e poder melhorar a vida das pessoas. São mais de 100 hospitais que estão recebendo investimentos com recursos do Estado, né, de mais de R$500 bilhão. A segurança pública recebe outros R$500 bilhão. O sistema prisional também está recebendo investimentos, as estradas recebem cerca de R$2 bilhões em investimentos. Então, em todas as frentes a gente está atuando para poder melhorar a vida das pessoas no Rio Grande do Sul, graças às reformas que nós fizemos, que garantem um Estado equilibrado para fazer esses investimentos. Muito bem, essas as perguntas deste vídeo. E se você tiver algum questionamento, quer esclarecimento de algum assunto, não deixa de fazer um comentário aqui no nosso canal para que a gente possa trazer a tua dúvida para cá e esclarecer tudo sempre direitinho como a gente faz. Essa interação é muito positiva para que a gente não deixe nenhuma dúvida, até porque do nosso lado é o certo contra o duvidoso. Não deixa de te inscrever no canal, ativar o sininho e assim podemos ficar nessa boa interação. Valeu e até a próxima.